Boa noite, pessoal. Entrei 2 minutinhos antes das 9, né? Para aguardar a entrada de vocês. Hoje é uma live muito especial. Amo falar a respeito desse tema. E a nossa convidada é a Jamile, também pedagoga. A gente vai trocar uma figurinha com ela a respeito do método fônico. Então eu vou aguardar o pessoal entrando. Vamos convidando as amigas, as mães. Clique no aviãozinho que tem aqui embaixo na tela de vocês, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e convida todo mundo, gente. Convida as amigas, convida as professoras que vocês conhecem, convida a tia, convida a avó, né? Às vezes os nossos filhos passam tempo com as avós e é uma oportunidade, sim, que as avós têm de trabalhar com as crianças, brincando. A gente nem percebe. Gente, hoje, acho que muitas sabem, né, que eu voltei ao trabalho, acabou a minha licença maternidade. Hoje eu me permiti esse filtro lindo, maravilhoso. Ai, deixa eu ver aqui, o pessoal tá chegando. Deixa eu dar um oi para minha mãe, para o meu maridinho, para as minhas amigas, Cíntia, Rafa. Oi, gente, muito, muito obrigada. Dani, minha cunhada, um beijo. Obrigada pela presença de vocês. A Jamile já chegou. Eu vou chamar daqui a pouquinho a Jamile. Cliquem aqui, gente, no aviãozinho e convido o pessoal, porque esse tema é muito rico. Esse tema, assim, é realmente especial. A gente vai dar algumas dicas preciosas para vocês na educação dos seus filhos, para, assim, o aprendizado acontecer dentro de casa também, não somente na escola, tá? Então, chama a mulherada. Eu já vou agradecer aqui a presença de todos vocês que separaram para estar com a gente nesse momento, né, 9 horas da noite. Eu achei melhor deixar esse horário, porque como hoje eu fui trabalhar, não estava sabendo como essa logística, né, chegando em casa com as crianças. Mas no fim deu tudo certo. Deixa eu chamar a Jamile aqui para participar com a gente. Ah, peraí, deixa eu só colocar aqui, gente, o tema, né? Método fônico. Pronto, método fônico. Eu vou fixar o comentário. Aí, fixei o comentário. Oi, Karina, minha cunhadinha entrou também. Deixa eu convidar a Jamile para estar com a gente. Vai chamando as amigas, gente. Essa live é imperdível. Oi, Jamile. Olá. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ah, que legal, que bom. Gente, a Jamile, mãe de primeira viagem, né, Jamile? Pois é, daqui a pouquinho, né? Você tá saindo da sua licença e eu vou começar a minha. Tá de quantas semanas? 35 amanhã. Pertinho Olha, já. 35 semanas. Ai, que delícia. É menino ou menina que você tá esperando? Menino. O seu foi Menino. Ai, que menino. delícia. Ai, é uma delícia. Bom, gente, vamos chamando a galera. Tava falando para ele, Jamile, que esse é um tema muito bacana, muito rico, né? A gente vai trazer várias dicas aqui para o pessoal. Tem muita gente que tem curiosidade de saber um pouco mais a respeito do método fônico, que não conhece muito bem, não sabe como pode trabalhar em casa com os seus filhos, que tipo de atividades que pode realizar. E é possível, né? Então, a gente vai trocar uma figurinha a respeito disso. Eu vou pedir para a Jamile se apresentar, ela vai contar para vocês o que ela faz, qual o trabalho dela, ela também é educadora. Então, ela tem aí um material que ela vai dividir com vocês também. Então, eu vou passar a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho a respeito. Você já pode até começar introduzindo
um pouquinho a respeito do método fônico, como que você conheceu, como que deu esse encontro. Certo, gente. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui. E é isso, né? Eu também sou educadora, né? Sou professora, assim como Rebeca. E aí, primeiro falar um pouco sobre mim, né? Como ela falou já, estou sendo aí uma mãezinha de primeira viagem, então estou com muita expectativa em relação a isso. Mas em relação à educação, eu já estou na área há bastante tempo, né? Eu comecei bem nova a dar aula, né? Me formei bem nova, mas o método fônico chegou para minha vida recentemente, né? Infelizmente, a gente ainda não aprende muito sobre ele na faculdade, apesar de eu ser formada já há bastante tempo, não é uma coisa que, não sei como é que é aí em outros estados, mas aqui, né, eu sou da Bahia, moro em Salvador, a gente não aprende muito sobre o método fônico na faculdade de pedagogia, né? Mas eu comecei a ouvir falar sobre ele e me interessei demais, e por conta própria comecei a estudar sobre o método fônico, isso no ano passado. E aí eu comecei a aplicar ele nas minhas aulas particulares, porque com essa situação da pandemia, se abriu essas oportunidades de dar aula particular. Então, assim, além de Sim, estar com a escola, eu também comecei a dar muitas aulas particulares e buscava um método, né, mais eficaz para ensinar essas crianças. Então, foi aí que eu comecei a aplicar esse método no meu dia a dia, nas aulas particulares, e comecei a notar o quanto ele é bom, o quanto ele é benéfico, né, para esse ensino, essa pré-alfabetização e a alfabetização. E foi incrível ver a evolução das crianças de forma tão rápida. A primeira dificuldade que a gente tem, né, Beca, que muita gente acha que não vai conseguir aprender, principalmente porque sim, muita gente não aprendeu assim na escola, né? Eu fui uma dessas. Eu não aprendi através do método fônico. Então, uma coisa que eu pensava que era muito difícil para mim seria aprender, né, esse som dessas letras. Mas não é, gente. É muito mais fácil do que a gente imagina, né? Basta um treino para você aprender o som dessas letrinhas. E para nós adultos é mais difícil do que para as crianças, uma coisa é verdade, né? As crianças, elas têm uma facilidade de pegar isso, ó, muito maior do que nós, né? Então, eu sim. percebi isso também. Então, eu parei primeiro para poder estudar, para poder aprender, para ensinar para as outras crianças, e elas pegavam muito mais rápido do que eu e iam embora. Então, assim, foi muito interessante ver essa evolução, né? Uma das crianças que eu acompanhei mesmo para explicar para vocês ano passado, ela tinha apenas 4 anos. E em menos de 3 meses, essa criança foi alfabetizada. Então, assim, ela pegou os sons das letras muito rápido. Eu percebi que ela conseguia mais e ia avançando com ela. E em menos de 3 meses ela já estava lendo palavrinhas simples, né? Que a gente chama. E hoje ela já lê. Aí, o interessante do método fônico também é que as etapas, elas são ultrapassadas com muito mais facilidade do que quando a gente não utiliza ele, né? Que é aquelas etapas, por exemplo, daquelas dificuldades ortográficas que a gente chama, né? Que no nosso Sim, português tem o RR, o SS. Então, uma criança que aprendeu com método fônico, isso para ela vai ser mais fácil do que, né, uma criança que está em outro processo sim. de alfabetização. E aí você comentou comigo, né, que você também teve uma experiência na sua própria casa, né? Muito interessante. Já quero viver isso na minha vida, poder ensinar meu próprio filho. Morro de vontade. Tive. E eu Mas. vou te falar que foi, assim, foi uma surpresa para mim, porque eu nunca trabalhei com alfabetização. Eu sempre trabalhei com os alunos do Fundamental 1, Ah, porém turmas assim de 10 anos de idade, né? Quarto ano, hum, quinto ano, terceiro ano, segundo também. Trabalhei com todas as séries, né? hum, Eu já trabalhei por um período com crianças de 4 anos de idade, né? Mas era jardim. Com alfabetização mesmo, eu nunca trabalhei. E eu sempre achava que era um bicho de 7 cabeças trabalhar com alfabetização. Olha que engraçado, né? é. Eu via na faculdade o conteúdo que a gente vê na faculdade de garatujas, pré-silábico, silábico alfabético, e eu falava assim, gente, não tinha experiência, né? Não vivi isso. E aí Uhum, chegou pandemia, crianças em casa. Eu trabalhei com uma apostila, né, que eu sempre procurei trabalhar além da escola. Eu trabalhava com algumas apostilas em casa com os meus filhos, num hum, outro período, né?
E eram apostilas muito gostosas de se fazer. E a apostila, ela é com o método fônico. Então, a gente trabalhou todas as consoantes e é exatamente o que você falou. Quando eu fui ver, a minha filha estava alfabetizada. A coisa simplesmente acontece. Acontece. Né? E assim, eu percebo até facilidade na leitura de sílabas complexas. É muito mais... eles pegam de um jeito que é muito mais simples. E é engraçado que às vezes a gente vai perguntar para um aluno, ou até mesmo para um adulto, né? Ah, qual é o som da letra G? A pessoa vira para você, ou ela fala G, ou ela fala G. Não, G é o G com o A. Verdade. Aí fica G. Como que é o som da letrinha G sozinha? E é engraçado porque a criança fica assim, ó. Ela faz uma cara assim, como assim? O que você tá me falando, né? Verdade. E o olhinho brilha, é isso que eu acho lindo na educação, sabe? E aí a gente vai lá e, né, mostra com a boca, né? Ó, faz comigo. G. E aí eles ficam assim, parece que, nossa, descobrimos um tesouro. É muito gostoso. Verdade, isso, né? Muito legal. E eles amam imitar, eles começam a brincar com esses sons, né? É uma coisa que para eles é muito legal. Eles vão brincando, eles vão repetindo no dia a dia. É um processo muito bom mesmo de se ver. Muito interessante. E assim, né? Você comentou, né, que o pessoal pediu dicas de como usar no dia a dia, né? Aplicar esse método no dia a dia. Né? E eu acredito assim, né? Uma coisa que a gente precisa deixar claro para o pessoal é o que é isso, né? Primeiro a gente nem explicou ainda, né? O método fônico. Sim. A gente já começou a falar aqui, mas pode ter alguém que não saiba. O método fônico, ele ensina as letras não através da sua forma gráfica, né? É primeiramente através da sua forma fonética, o som que essa letra tem. Então, em vez da criança aprender primeiramente a reconhecer, né, aquele formato que a letra tem, ela primeiro reconhece o som que essa letra tem. E aí, uma das coisas que as pessoas perguntam muito, né, meu filho já sabe reconhecer as letras. Como é que agora eu vou passar a utilizar o método fônico com ele, se ele já sabe que aquela letra é B, aquela letra é D, né? Ele já usa esses nomes para poder caracterizar as letras. Não tem problema, né? Você pode sim ensinar e deve seu filho o som das letras, mesmo que ele já conheça, né, o formato que essa letra tem. Agora, se seu filho ainda é bem pequenininho, o ideal, né, é você começar sem mostrar. Ó, meu filho, aqui é a letra A, né? Primeiro você pode ensiná-lo a reconhecer aquela letra nas palavras, nas músicas, né, no dia a dia dele, para depois você mostrar como ela é, né, no seu formato, na grafia, né, como é que a gente escreve essa letrinha. Então, é muito interessante, né, quando a gente tem uma criança pequena, que você já começa a trabalhar essa consciência fonológica primeiro, né, essa é a primeira dica que eu tenho, então, que eu tenho para dar, né, trabalhar a consciência fonológica das crianças através da leitura de histórias, né, de poemas, porque os poemas têm as rimas que facilitam, né, através das canções. Então, tudo isso você pode fazer antes de trabalhar o alfabeto com a criança. Ah, mas meu filho já sabe o alfabeto. Não tem problema. Você também pode intercalar, né, mostrar que aquela letra tem um som também, né? Então, relacionar isso também no dia a dia, né? Mostrar para o seu filho, você pega e arrasta, né? Eu digo assim, você arrasta o sonzinho da letra, ele vai perceber, ó, meu filho, aquilo ali é uma árvore, entendeu? Então, ele já pegou esse sonzinho. Então, é através da brincadeira, de você utilizar as coisas do dia a dia mesmo, você tá sempre lembrando, né, daquilo que ele já aprendeu, ou inserindo outra letra. Lembrar que esse aprendizado tem que ser no dia a dia mesmo, frequente, né? E é muito lindo, né, Jamile? Porque que você falou, quando o meu filho tá com 4 anos, né? E ele já reconhece os sons da maioria das consoantes já, né? Então é engraçado, porque às vezes ele brinca, a gente fala que ele já tá sabendo ler. E ele fala que não sabe ler ainda. Eu falei assim, quer ver como você já sabe ler? Aí eu pego e escrevo num papel a palavra bola, por exemplo, ou bala, né? Que são simples, né? Sílaba simples. Sim, aí eu escrevo bala, e aí ele vai lá e faz o som, porque ele já sabe, o B, né? Aí eles acabam inicialmente lendo assim, B, A, L, A.
né? Isso. Aí eu falo Separadinho. assim, e agora, ó? Como que a gente vai ter junta agora, né? Ó, que letra vem depois? A. Aí é impressionante, é muito legal como eles pegam, gente, e é lindo, porque daí você vai ver ele tá lendo bala. E aí quando Exato. você vê, leu. Aí eu, É. tá vendo como você já consegue? E eles ficam tão assim entusiasmados, tão animados, e isso acaba estimulando bastante eles, né? Verdade, é isso mesmo. É muito mais fácil, né? Esse processo para algumas crianças dessa junção, né, é um pouquinho mais difícil. Algumas crianças sentem um pouquinho, né, de dificuldade, mas é algo que você treinando um tempo, a Sim, criança pega, né? E já tem outras que não têm dificuldade nenhuma. Eu também já acompanhei crianças assim, que nesse processo de juntar os sonzinhos das letras teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu, e outras que rapidamente conseguiu. E aí já está valendo, né? Então é um processo sim. muito bonito mesmo, muito bom de ver. E eu Encantador. percebo também, é encantador, e eu percebo É. também, como professora, né, que o método fônico, quando você passa a ensinar os seus alunos a reconhecer os sons, né, de cada letra, né, no caso das consoantes, né, porque as vogais A, E, I, O, o som da vogal é esse mesmo, né? Quando você passa a reforçar, vou dar um exemplo, você está trabalhando com a sua turma na sala de aula, uma família silábica. Você começou a trabalhar palavrinhas com D, né? Foi B, D. E aí você reforça, né, o som do D. O som do D sozinho, gente. Como que é o som do D sozinho? Não é D, é D, né? Uhum. Porque tem essa questão que os adultos têm muita dificuldade, né? O som do D sozinho é D. Então, assim, quando você reforça muito isso com o seu aluno, a desenvoltura deles num ditado é impressionante. Você Imagina. dá um ditado para sua turma. Ah, eu estou trabalhando a família silábica com palavrinhas com F, né? Faca, farol, farofa. Você faz o som para trabalhar com o seu aluno. É impressionante como a dificuldade diminui, os erros ortográficos diminuem, Muito. né? E eles Verdade. vão bem melhor no ditado. Então, assim, bem assim, bacana essa consciência fonológica que a criança adquire, né? Essa conquista dela. Mas eu percebo uma dificuldade enorme entre os pais e adultos, por isso que eu senti a vontade de ter esse papo com você, de fazer essa live, compartilhar com as famílias. Eu fiz uma caixinha, né, no meu perfil, deixei lá disponível, e o que eu recebi foi isso, né? Pessoas perguntando como que eu posso aplicar, né, no dia a dia com meu filho, sem ser na escola, né, saindo um pouquinho de escola, em casa, como que eu posso fazer esse treino com ele? Ah, mas eu não tenho tempo, porque o que Uhum. pega muito hoje em dia para as mães é isso, eu entendo, é uma demanda puxada, mas assim, nos pequenos momentos com os nossos filhos, a gente consegue trabalhar tantas coisas que vão Uhum. prepará-los melhor para a escola. Eles vão com uma maturidade maior para a escola, né? Então eu queria que você trouxesse assim essas dicas, né, para os adultos de no dia a dia, de que maneira esse adulto pode trabalhar com o seu filho, né, os sons das letras. Ah, e você também pode falar para o pessoal, não sei agora como vai ser que você está para ganhar bebê, né? O trabalho que você faz também, porque você tem um material, né, Jamile? É. Então, é isso. Primeiramente, né, os pais eles precisam ter uma consciência de que eles precisam participar dessa educação dos filhos, né? Eu entendo, né, isso que você falou, né? Vou entender mais ainda agora, porque vou ter o meu primeiro, vou saber na pele o que é, né, trabalhar e ao mesmo tempo cuidar de uma criança, mas assim, a gente tem que ter essa responsabilidade de que não dá para entregar totalmente a escola, Sim, né? Porque vai ser falha como tudo. Né? Então, vocês precisam, primeiramente, ter essa consciência de que eu preciso achar tempo para poder ajudar esse processo de educação dos meus filhos para o bem dessas crianças, né? E outra coisa interessante de se fazer é tentar conhecer essa escola, para saber se essa escola usa desse método. Eu não sei como é que é aí, onde é que você está, mas assim, aqui ainda está iniciando esse retorno, né? Que a gente sabe que é um método que já foi utilizado há um tempo atrás,
mas que estava meio que esquecido, não estava sendo utilizado mais, e agora tem se falado muito sobre esse retorno do uso do método fônico. Mas algumas escolas ainda estão nesse processo de adaptação. Então, assim, você tem que ter essa consciência. Se você não fizer, talvez a escola também não faça, e infelizmente o seu filho vai estar aprendendo por métodos que não são tão bons quanto esse. Então, né, é uma coisa muito positiva você tentar realmente estar ali em paralelo com a escola, ajudando nesse processo, fazendo com que seu filho aprenda e se desenvolva melhor, né? Como você falou. Ele vai escrever melhor, ele vai saber falar melhor. Então, assim, ele vai estar realmente muito mais bem preparado para encarar certas situações, né, na vida e esse Sim. processo todo aí. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Procure conhecer, né, a escola que seu filho está, para poder saber dessa questão e colar junto aí. Professora ama pai Sim. participativo, né? Que está ali colando com a Sim. gente, que está ali querendo aprender e ajudando nesse processo. É muito bom e muito importante. Então, como fazer isso? Eu sou um pai que quero realmente ajudar meu filho, né, a aprender através do método fônico e a se desenvolver nisso. Então, como eu já falei, você tem que fazer isso no dia a dia, né? Primeiro você tem que pegar esses sonzinhos das letras e quando você, por exemplo, for ler uma história para ele, você vai ler de forma diferente. Se você está com essa cabeça de que você precisa enfatizar o som da letra, você vai ter essa preocupação, né, de ao ler as histórias, né, trabalhar mais a sua articulação, porque na verdade a gente usa muito, né, a articulação da boca para poder falar as letras, né? Então é uma coisa muito Sim. importante também, né? Cada letra a gente faz um movimento, então tudo isso vai facilitar. A gente pode até unir as duas coisas, o som com o movimento, com o formato que a boca faz em relação à letra, por exemplo, o L, né? O L, a linguinha L. toca Lá em no cima. som, No céu da atrás, boca. isso, atrás L. dos dentes. Então, através desses movimentos, a criança também vai pegar mais fácil, né? Se você mostrar para ela como é que se faz com a boquinha para poder fazer aquele som daquela letrinha. Então, o pai pode fazer isso, né? Os pais podem e devem fazer isso ao ler histórias, ao falar alguma coisa no dia a dia. Então, é isso. Mas a dica que eu dou é essa, né? Tá sempre com essa cabeça. Não, eu quero ensinar, então eu vou aproveitar todos os momentos para poder ensinar meu filho nesse sentido. Vixe, travou um Sim. pouquinho aqui. Pronto, voltou. Menina, olha o meu sotaque de baiana. Eu acho que o pessoal aí tá achando engraçado, né? Mas sim, eu tô organizando tudo para poder deixar as coisas bem prontinhas para as mães. Eu não vou parar porque eu vou ter meu filho, não. Então, assim, quem quiser, né, eu vou explicar aqui o que é o meu projeto. E quem quiser pode acreditar que mesmo lá, ó, com o bebezinho, Jamile vai estar continuando esse trabalho, certo? Então é isso. Você quer me fazer alguma pergunta para me ajudar a responder assim do que se trata? Para não ficar só eu Não, então, falando. eu ia comentar, né, a respeito disso que você falou, dessa sugestão, né, para os pais que a gente tá dando, né? A gente encontra, né, pequenos momentos onde é possível fazer esse trabalho. Uhum. Quando eu vou trabalhar, as crianças vão junto comigo para a escola, né, a Larissa e o Daniel, os mais velhos. E assim, a gente vai brincando no carro com as palavras. E eles amam, né? Porque se a gente vai no carro, um dia desses a minha filha mais velha até pediu, ai mamãe, fala de novo, né, pra gente pensar numa palavra com... Ops, tombei. Oi, voltei? Voltei. Sim. A minha filha, ela fala, fala de novo a palavrinha, uma letra, né, a palavrinha que você quer com essa letra, né? Aí eu, não vou falar letra, vou fazer o som da letra. Vai, eu quero uma palavrinha com G. E aí eu estou estimulando eles a pensarem. Eu quero uma palavrinha com... Aí eu faço o som. Aí eles pensam. E eles gostam também conforme vibra, né? Eu falo assim, faz esse som, tampa o ouvido. Aí eu peço para eles fazerem o V, por exemplo, né? Uhum. Agora faz o F. Nossa, eles amam, sabe? E aí eu pergunto para eles às vezes, sua boca ficou aberta ou fechada quando você fez esse som?
E eles gostam muito, eles observam, eles falam, ah, ficou aberta. E eu peço para eles fazerem para eu ver o movimento. Então, assim, é questão de 5 minutos, gente. E é o que você comentou, né, Jamile? Os nossos filhos, eles são a nossa prioridade. Então, assim, por mais que a vida, né, seja corrida, a gente tem o trabalho, a gente tem a nossa casa, eu bato muito nessa tecla aqui no meu Instagram, que nós precisamos estabelecer prioridades, né? E a gente tem, assim, quais são as minhas prioridades, né? Quais são as suas prioridades? A gente tem que prezar, primeiramente, pela nossa família, né? Então, assim, não dá para eu passar meia hora fazendo a leitura com o meu filho, tudo bem, eu vou fazer uma leitura de um livrinho mais curto de 5 minutos, né? Mas isso é extremamente importante para a formação dos nossos filhos. Na semana passada, eu fiz um especial de lives, né, de Dia das Mães, e teve uma live sobre família muito legal, que a gente falou a respeito disso, que os nossos filhos, eles não vão lembrar de tudo o que foi feito, você lá se matando para arrumar a casa, você atarefada. Ele vai lembrar de como foi feito, né? Então, assim, ele vai lembrar como a minha mãe agia no dia a dia. Minha mãe era uma pessoa animada, feliz. A gente ia para a escola, ela ia brincando comigo, sabe? Ou não, a minha mãe era muito mal-humorada. Ela vivia estressada, ela vivia reclamando que não dava tempo de fazer nada, de limpar a casa. É isso que vai ficar na memória dos nossos filhos, né? Então, assim, a dica que a gente pode trazer, né, nessa live a respeito do método fônico é essa, para vocês buscarem o conhecimento, né, Jamile? Porque às vezes a gente não vê isso na faculdade. Mas, gente, hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito disponível num toque de dedo. É muito perfil no Instagram, é muito conteúdo gratuito que a gente consegue ir atrás e a gente aprende. Então, a gente precisa estudar, claro, os pais precisam conhecer também os sons, né, de cada letra para poder fazer esse trabalho com os seus filhos, né? Se alguém, inclusive, tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma perguntinha aqui nos comentários para a Jamile, fiquem à vontade, podem perguntar, tá? Ou se quiserem até compartilhar o que vocês fazem em casa também com os filhos de vocês, vai ser bem legal. Eu vi que teve algumas pessoas que comentaram aqui, né, na hora que eu estava falando sobre a questão, né, de aprender primeiro a forma gráfica para depois aprender o som da letra. Uma pessoa comentou, com meu filho foi assim, ele já sabia a forma gráfica, agora aprendeu os sons. Então, acontece muito isso, né? Se você ainda... se seu filho já aprendeu, não tem problema, né? Você pode ensinar o som das letras também, mesmo que ele já tenha aprendido a reconhecer visualmente essa letrinha. Agora sim, né? É um processo que ele exige um certo esforço desses pais, né? De aprender para poder ensinar, mas que não é tanto quanto a gente imagina que seja. É mais fácil do que você imagina. E para facilitar mais ainda esse processo, né? Eu criei esse projeto. Então, pensando, né, como uma alternativa de ensino. Primeiro porque eu acredito também no ensino domiciliar, né? Acredito que seja um grande aliado para as famílias que podem fazer, né? Então, eu acredito que cada coisa tem o seu lugar, né? Cada tipo de ensino vai depender do tipo de família, da necessidade daquela família. Então, assim, não sou contra a escola, claro que não. Mas acho que existem famílias que conseguem, né, se adaptar ao ensino domiciliar e que se podem fazer isso, por que não? Então, assim, ainda mais esse ano, né, ano passado e esse ano que a gente viveu, estamos vivendo ainda, né, essa situação no país, então muitas pessoas correram para esse lado da questão do ensino domiciliar. Né? As crianças não se adaptaram às telas, que a gente passou bastante tempo aqui tendo que dar aula online, né? E a realidade aqui na Bahia é que está começando agora a liberar esse processo do retorno às aulas. Então, as aulas online já tem mais de um ano aqui acontecendo. E aí, por conta dessa situação de crianças, principalmente crianças muito novinhas, né, que eu via que era mais difícil ainda se adaptar a uma aula online, eu pensei, né, nessa alternativa para essas famílias, de elas terem um apoio, um suporte meu para ensinar os próprios filhos. Porque muitas delas tinham esse desejo, mas não sabiam como fazer, né? Estavam desorientadas. Eu não sou educadora, eu não sou professora. Como é que eu vou saber por qual caminho andar, né? O que ensinar? Então, eu criei um projeto
em que eu ajudo essas famílias nesse processo. E aí eu mando todo o material didático, as atividades que você vai precisar fazer com seu filho, o planejamento dessas aulas. Então, isso daí é um ponto muito forte. Não é só comprar um material, né? Que a gente sabe que a internet está aí recheada de materiais, né? Soltos, Sim. aleatórios, bons, muito bons, mas que a própria família vai ter que tentar orientar de alguma maneira. E isso gerava uma certa dificuldade. Então, com os meus materiais, a família recebe uma orientação diária do que fazer. Então, isso facilita bastante, né? Você vai ter lá um planejamento mesmo do que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, você senta com aquele planejamento e faz aquilo ali que está bem simples. A forma, né, de escrita que eu coloquei também bem simples para que realmente qualquer pessoa saiba aplicar aquilo ali com a criança. Então, é isso. Basicamente, esse é o meu trabalho hoje, um dos meus trabalhos hoje. Né? Eu já tenho um grupo de mães muito legal. Algumas delas estão aqui até nos assistindo e são muito preciosas e tem sido muito bom ajudá-las nesse processo, né? Durante esse tempo aí, eu também já fiz lives sobre o método fônico, fiz cursos com elas fora a live, né? Eu faço um curso mesmo onde a gente está em uma sala virtual, onde eu posso dar uma atenção maior. Então, a gente tem esses momentos também de troca, de aprendizado. Então, tudo isso faz parte desse projeto também. Então, é bem interessante aí. Quem quiser conhecer, me procurar aí. Eu posso estar explicando melhor e ajudando aí nesse processo. Certo? Ai, que bacana. Muito legal, Jamile. É um Mas não assunto que eu só... gosto, é um assunto que eu gosto bastante de comentar. Eu acho muito rico falar sobre o método fônico. Mas, assim, uma das coisas também é que, assim, esse meu material não traz só a linguagem, né? O método fônico, ele está dentro do processo da linguagem. Mas a gente sabe que outras habilidades também são necessárias às crianças. Então, não envolve só a linguagem, envolve também o raciocínio lógico, né? Que é a parte de Sim. matemática, digamos assim, e a motricidade também, para o desenvolvimento infantil. Então, eu abordo essas 3 áreas de conhecimento aí, e aí a mãe ou qualquer outra pessoa tá aplicando isso no dia a dia com as crianças. Entendeu? Muito legal. Jamile, eu queria agradecer a sua presença. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que quem está aqui com a gente no ao vivo pode falar que foi gostoso. Muito bacana as dicas também. Gente, depois vocês deem uma olhadinha lá no perfil da Jamile, né? Lá pelos meus stories, através do nosso convite. Tem lá o arroba dela, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de método fônico e quiserem falar a respeito dele com a Jamile ou comigo também, fiquem à vontade, escrevam no inbox pra gente, né, que a gente vai responder com o maior prazer, dar algumas orientações, ou seja de material, seja um pouco a respeito dos sons das letras. O nosso intuito aqui é ajudar sempre, tá? Jamile, muito obrigada pelo seu carinho, por ter aceitado participar da live. E obrigada a todas vocês também que estiveram aqui com a gente. Com certeza. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui falando desse assunto também que eu amo muito. Vamos tirar uma fotinho. E estou à disposição mesmo, viu? Podem me procurar. Vamos. Vamos tirar uma fotinho. Peraí, que eu vou bater. Peraí. Tira aí que eu não vou conseguir aqui, não. Peraí. Deixa eu ver se vai, peraí. Agora foi. Deu certo. Pronto. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Olha. Adorei. A Rafa colocou que adorou. Que bom. A Ju também colocou palminhas. Que bom. Gente, obrigada. Se quiserem mais sugestões, entrem em contato com a gente. E eu vou pedir um mega favor também para quem está aqui no ao vivo. Coloquem sugestões lá no meu Instagram de lives que vocês queiram que a gente traga aqui para a gente discutir, tá bom? E em breve, vai ser um sábado, já vou anunciar aqui, dar um spoiler. Vai ter uma live onde a gente vai falar sobre telas, tá? A gente vai falar sobre telas, porque aqui em casa, Jamile, já dia 16, vai completar 4 meses que meus filhos estão sem telas, assim, não assistem desenho. Eu vi você compartilhando 4 meses. Isso. Aqui eu pretendo então, a gente vai falar sobre isso. O meu não nasceu. Então, a live que eu vou fazer
A live que eu vou fazer no sábado, ela mora em outro país, é uma mãe, o filho dela tem 2 aninhos de idade e ele nunca teve acesso. Nunca Pois teve é. acesso. Então vai ser bem bacana esse bate-papo. Então eu espero por todas vocês. E é isso. Muito obrigada pelo carinho e pela presença. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Jamile. Tchau. Beijão.